paz do Senhor Jesus, adolescentes da DMDF, é uma alegria estar aqui com vocês para mais uma escola bíblica dominical. E a nossa lição, a nossa aula de hoje, a lição de número 12, a penúltima do trimestre, tem por título O Avivamento da Rua Azusa. O nosso texto bíblico principal se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. 1 Coríntios 12, versículos de 4 a 11. Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu os convido a uma oração. Orem comigo. Bendito Deus, eterno e glorioso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nos achegamos, Senhor, à Tua presença, clamando pela direção do Teu Espírito Santo. Só Ele, ó Deus, nos pode conduzir através da Tua palavra. Só Ele pode trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Revela-nos, conduze-nos pelo Teu Espírito. Rogamos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja Deus. A nossa revista, comentada pelo pastor Silas Daniel, traz em sua introdução o seguinte: a história do avivamento da Rua Azusa começa quando Nellie Terry, uma moradora de Los Angeles que frequentava uma pequena igreja da santidade, denominação evangélica muito comum nos Estados Unidos, fez uma viagem a Houston, Texas, em 1905. Ela frequentou a igreja que William Seymour estava pastoreando. Embora Seymour não tivesse recebido ainda o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, estava convencido de que este ensino era bíblico e pregava essa mensagem com grande fervor. Seymour aprendeu a doutrina do batismo no Espírito Santo assistindo às aulas que Parham ministrava sobre o assunto por onde passava. Quando Parham chegou em sua região, Seymour foi até lá ouvi-lo. Após o curso, inflamado pelo que aprendera, William Seymour passou a pregar a mensagem pentecostal no Texas. Vocês aprenderam na aula passada a respeito de Charles Parham, um estudioso da Palavra de Deus que, inspirado pelo Senhor, começou a estudar acerca do batismo no Espírito Santo e formou uma escola de estudo bíblico a respeito dos dons do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. E em 1º de janeiro de 1901, a primeira aluna de Charles Parham, uma jovem de 18 anos, foi batizada com o Espírito Santo. A partir daí, outros alunos
foram batizados e em seguida o próprio Charles Parham. A partir desse movimento pentecostal, o mundo inteiro foi alcançado pelo Pentecostes, pelo movimento pentecostal. Começou ali com o pastor Charles Parham. William Seymour foi aluno de Charles Parham. Dando continuidade. Impressionada, a senhora Nellie Terry, impressionada com o caráter e a mensagem de Seymour, ao retornar à Califórnia, Nellie Terry convidou-o para visitar sua cidade. Ele concordou em ir. Só que o empreendimento evangelístico, que havia sido inicialmente previsto para durar um mês, acabou durando anos. Os planos de Deus eram diferentes. William Seymour, que havia sido aluno de Charles Parham, que ouvira acerca da atualidade dos dons do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, foi convidado para ir à Califórnia pregar a respeito do batismo com o Espírito Santo. E aqui, através dessa missão evangelística dirigida por Deus, começa o avivamento da Rua Azusa. E é o primeiro tópico da nossa revista após a introdução. O avivamento começa. Nos diz assim: após divergências na igreja de Nellie, um grupo de irmãos resolveu ouvir Seymour e se reunir para oração e adoração na casa de Richard e Ruth Asbury. Em 9 de abril de 1906, o derramamento teve início quando Edward Lee foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas após Seymour ter orado com ele. Os dois, então, se dirigiram à casa dos Asbury. Lá, cantaram um hino, oraram e testemunharam. Seguindo-se uma pregação de Seymour, usando Atos, capítulo 2, versículo 4, como texto-chave. Após a mensagem, Lee levantou suas mãos e começou a falar em línguas. O Espírito de Deus se moveu sobre aqueles crentes reunidos e 6 outras pessoas começaram a falar em línguas naquela mesma noite. Jenny Moore, que mais tarde se casaria com William Seymour, estava entre elas. Foi a primeira mulher em Los Angeles, no estado da Califórnia, a receber o batismo no Espírito Santo. Ela começou a cantar em línguas e a tocar piano sob o poder de Deus, sem nunca ter aprendido a tocar esse instrumento. Que maravilha, não é, queridos e queridas? Aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. Tocar um instrumento dificílimo como o piano, sem nunca ter estudado. Somente o poder de Deus pode fazê-lo. Que maravilha, que bênção. Poucos dias mais tarde, em 12 de abril, William Seymour finalmente recebeu o batismo no Espírito Santo. Aproximadamente às 4 horas da manhã, depois de ter orado a noite toda. Que maravilha! Orando, sozinho, buscando o Senhor. São experiências diferentes. O Espírito Santo opera de maneira diferente na vida de cada um de nós. Não há um método, não há uma forma, não há um rito específico
para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. O que ele busca é um coração sincero, desejoso, autêntico, verdadeiro. E então ocorre o derramamento do Espírito Santo de Deus. A minha experiência pessoal é interessante. Queridos e queridas, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus sozinho, em casa, ouvindo pelo rádio uma pregação a respeito do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. E eu ali, sozinho em casa, ouvindo aquela pregação, dobrei os meus joelhos com o coração desejoso de receber aquela bênção e crendo que a promessa também era para mim. Ali, sozinho, de joelhos, ouvindo aquela pregação pelo rádio, o Espírito Santo me batizou e eu comecei a orar em línguas estranhas. Deus faz assim, como lhe apraz, porque Ele é soberano. Aleluia. Você também pode ser, caso ainda não tenha recebido esta bênção, você também pode ser batizado com o Espírito Santo, sozinho, orando, clamando ao Senhor por esta bênção. Na igreja, através da imposição de mãos, da oração de um irmão, o importante é o seu coração estar com sinceridade, desejoso diante do Senhor, para receber a promessa do nosso Deus. Amém? Continuemos. Uma testemunha ocular, Emma Cotton, mais tarde relembrou aquelas experiências. Eles clamaram durante 3 dias e 3 noites. As pessoas vinham de todas as partes. Perto da manhã seguinte não havia como entrar na casa. Conta-se que algumas pessoas que conseguiam entrar na casa caíam sob o poder de Deus sem que houvesse alguém que as sugestionasse a isso. E toda a cidade ficou agitada. Clamaram ali até o chão da casa ceder. Mas ninguém ficou ferido. Durante aqueles 3 dias, muitas pessoas que tinham vindo só para ver o que estava acontecendo, receberam o batismo no Espírito Santo. Os doentes ficaram curados e muitos aceitavam Jesus ao entrarem na casa. Tal a presença, tal o poder, tal a unção do Espírito Santo. As pessoas eram convencidas dos seus pecados, simplesmente ao entrarem na casa. O Espírito Santo estava ali de forma maravilhosa. Pessoas eram curadas, transformadas, libertas. E, por vezes, sem mesmo ouvir a ministração da palavra. Chegavam ali, os irmãos estavam adorando, louvando a Deus, e a presença do Espírito Santo era tão gloriosa que essas pessoas eram libertas de suas escravidões, de seus pecados e remidas pelo bendito Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Após o derramamento inicial do Espírito Santo em Los Angeles, Califórnia, cresceu o interesse pelos cultos de oração. As multidões tornaram-se tão grandes para a casa dos Asbury, em Bonnie Brae Street, que foram levadas para o quintal da casa. Logo este espaço também se tornou pequeno. O grupo descobriu então um prédio disponível na Azusa Street, número 312, que tinha sido construído originalmente como uma igreja metodista africana. Tendo sido abandonado, o galpão foi usado como um estábulo para abrigar feno e animais.
No entanto, foi preparado para os cultos. Que sublime! Nos faz lembrar do estábulo onde o Senhor Jesus escolheu nascer. Humilde, pobre. O lugar onde o Espírito Santo de Deus fez uma obra maravilhosa, expandindo o movimento pentecostal pelo mundo inteiro. O lugar também era humilde, um estábulo. Porque o Espírito Santo de Deus não precisa do luxo, não precisa de grandes templos. Não. Ele não precisa disso para operar, para fazer maravilhas, para libertar almas, para curar enfermos, para ungir os seus filhos com poder para a sua obra. Não. Ele precisa de corações verdadeiros, de corações sedentos, famintos, desejosos. Sim, esses corações quebrantados, esses corações é que ele deseja, é que ele procura para fazer a sua obra. E isso é lindo, isso é maravilhoso. E o Espírito Santo fez questão de deixar isso mais uma vez patente, claro para nós. Ele se interessa pelos nossos corações. Amém? Continuemos. Dentro de poucos dias, a imprensa de Los Angeles tomou conhecimento sobre os cultos de avivamento realizados na Azusa Street Mission, missão da Rua Azusa. E por reportagens em jornais publicadas por todo o território americano e no mundo, milhares de pessoas tomavam conhecimento do avivamento e eram atraídos para os cultos em Azusa. Todos se reuniam em adoração. Homens, mulheres, crianças, negros, brancos, hispânicos, asiáticos, ricos, pobres, analfabetos e graduados. Foram arrebanhados para Los Angeles tanto céticos como famintos espirituais. Conta-se que até mesmo jornais que faziam críticas severas aos cultos na Rua Azusa, 312. Até mesmo esses jornais, pela graça de Deus, geravam curiosidade nas pessoas. E as pessoas que liam aquelas críticas duras, tocadas pelo Senhor, tinham curiosidade, desejo de conhecer aquela igreja, aquele culto, aquele movimento. E iam à Rua Azusa. E muitas, por curiosidade, se dirigiram até a Rua Azusa e foram impactadas pelo poder de Deus, libertas, transformadas, salvas, ungidas com o poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Que bênção! Prosseguindo, o próximo tópico. Os cultos de Azusa. Em poucos meses, a Azusa Street Mission, que passou a se chamar Apostolic Faith Mission, Missão de Fé Apostólica, mesmo nome que Gunnar Wingren e Daniel Berg deram à igreja fundada por eles no Brasil, e que só passou a se chamar Assembleia de Deus oficialmente em 1918, tornou-se a maior igreja da cidade, com cerca de 1.300 pessoas frequentando os cultos diariamente. E o fervor do avivamento continuou por 3 anos. Por 3 anos. Interessante que o Espírito Santo de Deus não quis que aquela igreja continuasse, se expandisse ali. A missão da
daquela igreja, na Rua Azusa 312, foi preparar pessoas para levar a mensagem do Pentecostes para todo o mundo. Depois, ela deixou de existir. Em pouco tempo, 3 anos. Imagine se aquela igreja continuasse ali. Se tornaria um centro de peregrinação, de busca. As pessoas talvez entenderiam que apenas ali o Espírito Santo batizasse, apenas ali o Espírito Santo operasse. Por isso, para evitar isso, muito provavelmente, o Espírito Santo de Deus desfez aquela igreja após lançar a semente do Pentecostes por todo o mundo. Aleluias. Os cultos, continuando, eram realizados de domingo a domingo, 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite, com o prédio sempre lotado. A mensagem era o amor de Deus, e a unidade e a igualdade eram prioridades. O historiador Frank Bertlemann observou sobre Azusa, aspas, a linha da cor foi removida pelo sangue de Jesus. Que maravilha! Que maravilha! O jornal The Apostolic Faith, publicado pela missão, alcançou distribuição mundial com tiragem de mais de 50 mil exemplares por edição. Além dos próprios missionários que partiam para o mundo levando a mensagem do Pentecostes, como Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram para o Brasil, assim também aquela igreja, aquela missão, enviava jornais para o mundo inteiro, falando da Boa Nova, falando do mover poderoso de Deus naquele lugar. E o Espírito Santo de Deus uniu ali, como já dito anteriormente, negros, brancos, hispânicos, asiáticos, ricos, pobres, homens, mulheres. Porque para o Senhor não há diferença. Ele não faz acepção de pessoas. O sangue de Jesus deixa todos nós de uma única cor. Aleluia. O sangue de Jesus nos põe a todos no mesmo nível. Não há pobres, não há ricos, não há negros, não há brancos, não há hispânicos, não há asiáticos. Há homens e mulheres amados pelo Senhor. Imaginem isso nos Estados Unidos, no início do século XX. Foi uma coisa maravilhosa, foi tremendo o que o Espírito Santo fez naquele lugar. Aleluia. Muito bem, continuemos. O último tópico: as principais doutrinas bíblicas pentecostais. A síntese da mensagem pentecostal é: Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Outra ênfase é na realidade e proximidade da segunda vinda de Jesus. Vamos entender essas doutrinas? Primeira, Jesus salva. A mensagem pentecostal é cristocêntrica, isto é, tem Cristo como centro. Jesus é o centro da mensagem cristã. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, em sua célebre pregação após o derramamento do Espírito Santo, pregou sobre Jesus. Jesus era o centro da mensagem da igreja primitiva e o é também nas igrejas pentecostais sérias, como a Assembleia de Deus. Essa ênfase em Jesus tem uma razão muito simples. Jesus é o único e suficiente Salvador, sem o qual o relacionamento com Deus inexiste. O Senhor Jesus mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida.
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Jesus salva. A mensagem pentecostal é cristocêntrica. Aleluia. Jesus cura. Ora, Jesus está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como fez milagres no passado, continua a fazer hoje pelo poder do Espírito Santo, que está na igreja. A Bíblia fala de cura espiritual e de cura física. Interessante percebermos que na igreja primitiva, e mesmo no auge dos movimentos pentecostais, a cura era a regra, a não cura a exceção. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que não foram curadas. Epafrodito, Trófimo, o próprio Timóteo com a sua dor no estômago, pessoas que conviviam com Paulo, ungido pelo Senhor, usado por Deus para curar enfermos, para ressuscitar mortos. E ainda assim Deus não curou essas pessoas. Mas, quando comparadas àquelas que foram curadas, eram exceções. Deus tinha um propósito específico para com elas. Hoje, todavia, o que se percebe é que a regra é a não cura e a exceção é a cura. O que está acontecendo com a igreja atual? O que está acontecendo conosco? Falta-nos fé, falta-nos consagração, falta-nos oração. Eu deixo essa reflexão com vocês. Prosseguindo, Jesus batiza no Espírito Santo. É o próximo item da mensagem pentecostal. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita o cristão a fazer a obra de Deus, sobretudo a obra de missão, o resgate das almas perdidas. Meus queridos, revestimento de poder diferente de salvação. Em todas as igrejas, mesmo nas igrejas cessacionistas, ou seja, aquelas igrejas que não acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, mesmo nas igrejas cessacionistas, há o Espírito Santo. Onde há salvação de vidas, há o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Todavia, entretanto, o batismo com o Espírito Santo é diferente, é revestimento de poder, de autoridade, de ousadia, de unção. É o que aconteceu com os apóstolos. Eles já estavam lavados pela palavra, já estavam remidos, perdoados pelo Senhor Jesus, mas precisaram ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder, para só então partirem para a missão de levar a boa nova em Jerusalém, em Samaria e por todo o mundo. Revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo de Deus. E o último tópico, Jesus breve voltará. A doutrina da segunda vinda de Jesus é absolutamente bíblica. Ora, o que é esta vida? Breve passará. A nossa pátria não é aqui. Os nossos olhos estão voltados para o céu, para a eternidade. Aleluias. É lá que viveremos eternamente com o Senhor. E essa é a grande alegria, a grande esperança da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é o grito da igreja, porque a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Em breve, louvado seja Deus. Essas 4 mensagens são importantíssimas para a vida da igreja. Preguemos e vivamos todas elas.
Louvado seja Deus. Meus queridos, o nosso tempo se esgota, mas eu queria deixar para vocês uma sugestão. Assistam a um documentário que está disponível no YouTube. Coloque lá, O Avivamento da Rua Azusa. O Avivamento da Rua Azusa. É um documentário de mais ou menos 1h15 minutos. Vale a pena cada minuto. Vale a pena. Assistam, não percam. Que Deus os abençoe, meus queridos, minhas queridas, rica e copiosamente, em nome do Senhor Jesus.